Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu gostaria, antes de nós passarmos ao vídeo de hoje, lembrar apenas a cada um de vocês, que nós postamos esse vídeo no canal, SOS, todas as terças-feiras, às 19h30, e com o objetivo e a finalidade de trazer uma palavra de ânimo e de encorajamento através da palavra de Deus. Então, se você se identifica com este conteúdo ou você conhece pessoas que também estejam necessitando de uma palavra de apoio, uma palavra de Deus ao seu coração, eu quero convidar você, seus amigos, seus parentes, a assistir então o SOS Atos todas as terças-feiras às 19h30. E convidar você também para, no final deste vídeo, você continuar compartilhando nas suas redes sociais com o maior número de pessoas possível. Também quero pedir para você dar um like ou um joinha e também quero pedir para que, se possível, você se inscreva neste canal. Por que nós estamos pedindo tudo isso? Quando nós fazemos tudo isso, nós estamos fazendo com que este vídeo ele alcance o maior número de pessoas possível. E a nossa intenção é que esta palavra chegue a esses corações, Quem sabe nós estaremos salvando uma vida, Então eu conto com a sua colaboração. E agora vamos ao vídeo de hoje. Boa noite, irmãos. Eu gostaria hoje de continuar compartilhando com vocês sobre as doenças emocionais e como que elas interferem ou comprometem na nossa qualidade de vida, nas nossas relações interpessoais. E no culto passado eu falei sobre a ansiedade e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o estresse. O que é o estresse? Como que as pessoas conceituam o estresse? Bom, o estresse é muito comum, nós vermos as pessoas falar que o estresse é uma raiva momentânea, é uma ira, é um cansaço excessivo e na verdade tudo tem uma relação com isso mesmo, É muito comum alguém chegar para você ou para algum amigo, você pensar e falar assim, nossa, hoje você está estressado, associando isso a um certo incômodo, Existe um incômodo, uma ameaça no ar e você, frente àquela situação, está com uma tensão. E na verdade é exatamente isso, O estresse, ele é uma reação comum do nosso organismo. E o estresse, de uma certa maneira, ele pode até ser benéfico. Como a ansiedade que eu falei, ele pode até ser produtivo, num certo grau. Quando ele se intensifica na nossa vida, ele começa a comprometer a nossa vida de uma maneira muito geral. Então imagina assim, que você está andando numa rua e nessa rua você encontra um animal feroz e o seu corpo vai produzir hormônios e neurotransmissores que vão se defender daquela situação. E você vai gastar uma energia psíquica bem intensa para lidar com aquela situação. E isso a gente traz através do quê? Através das pressões do dia a dia. É assim que nós vamos atuando. O estresse muitas vezes é intensificado através disso. Nós vivemos hoje numa sociedade muito imediatista. Nós vivemos hoje no nosso trabalho, nós somos cobrados o tempo todo por resultados, por metas, somos pressionados diante dos contextos sociais, por amigos, parentes, familiares, e isso tudo vai, se não soubermos lidar, vai se intensificando, e uma hora a gente tá com a saúde emocional totalmente comprometida. Então, são várias características da vida moderna que causam esse estresse, essas tensões do dia a dia. São acúmulos também de atividades na nossa vida que vai
muitas vezes intensificando a nossa qualidade emocional. Como o nosso corpo reage frente a essas situações. Isso independe de nós sermos uma pessoa calma ou uma pessoa nervosa. Uma pessoa calma, muitas vezes você pode olhar para ela e ela está num alto nível de estresse. E às vezes uma pessoa nervosa pode estar calma por dentro, né? Então, isso muitas vezes não significa a pessoa ser uma característica da pessoa, a pessoa ser uma pessoa nervosa, isso não caracteriza que ela está estressada, entendeu? Às vezes a pessoa está calma, mas por dentro ela está com um alto nível de estresse, principalmente porque essa pessoa mais calma tende a engolir mais sapos, né? Então, eu gostaria de falar algumas situações estressoras que hoje as pessoas veem como um estresse e que são queixas que as pessoas trazem, né, em clínicas. Por exemplo, o fato das pessoas ficarem no trânsito, as pessoas saem do seu trabalho e precisam pegar congestionamentos. Isso é uma das queixas que as pessoas trazem, né? O trânsito é um fator muito estressor para as pessoas, né? Outro fator muito estressor e que as pessoas trazem problemas familiares, né? Cuidadores, pessoas que são cuidadores de idosos, cuidadores na família, pessoas que são provedores de lares, também são pessoas que trazem, né, no discurso dela, trazem um estresse, falam quanto é estressante a pessoa carregar uma responsabilidade tão grande e às vezes ela é o único naquela condição, né? De toda a família, ela é o único que precisa cumprir esse papel. Essa vida violenta que nós vivemos, a violência também é um fator muito estressor que preocupa muitos e que as pessoas vivem com medo, vivem inseguras, vivem com medo de sair das suas casas e isso traz esse estresse para as pessoas, né? Como eu falei, as pressões do dia a dia, pessoas que são extremamente cobradas no seu trabalho por resultados, por metas, pessoas que vivem fazendo hora extras, pessoas que vivem muito do trabalho, não vivem uma vida familiar, não vivem outros contextos da sua vida, e estão ali muito focadas, né, e são cobradas, e algumas profissões são extremamente estressoras, né, que nós sabemos que vivem ali frente a frente com a violência, como o policial militar, como os bombeiros, também profissionais da área da saúde que precisam lidar sempre ali com situações, né, de morte. Então, são profissões, dentre diversas outras, sabe? Eu citei duas aqui, mas existem diversas profissões que vivem um estresse muito grande, né? Profissões de gestão, né? Que tem que gerenciar grandes empresas, então são profissões aí que demandam muito tempo da pessoa, que às vezes a pessoa tá na sua casa, né? E muitas vezes tem um celular corporativo e nesse celular eles ficam o tempo todo precisando receber ligações, de madrugada eles recebem ligações, então esse fator do trabalho também é um grande estressor. Inclusive existem, deixa eu só ver aqui, o estresse que é relacionado ao trabalho, que é chamado de síndrome de burnout, né? Que eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar disso, né? E que atingem 30% dessas profissões, a síndrome de burnout, né? Que são o estresse relacionado ao trabalho, tá? Quais mais situações, então, que as pessoas falam que são extremamente estressoras? São as pressões sociais, né? Somos cobrados constantemente para nos relacionarmos, para estar em grupo, para ter uma identidade, né?
E isso são as pressões sociais, o excesso também de informações da mídia, né? Que traz pra gente, a gente não sabe. Hoje a gente vive na era do saber, né? Na era do conhecimento. As pessoas estão procurando cada vez mais se posicionar frente a um conhecimento. Então, o excesso de informações, às vezes a gente ouve uma coisa aqui, uma outra coisa ali, né? Excesso de informações também de tragédias que nós vemos, e isso tudo é um fator estressor. E eu não posso deixar de falar aqui do fator estressor também, que é a demanda do feminino, da mulher. Por quê? A mulher, segundo pesquisas científicas, a mulher ela tem muito mais causas estressoras na sua vida do que o homem. Por quê? Porque ela tem uma jornada tripla. A mulher chega do trabalho e tem que lidar com o filho, e tem que lidar, né, com a questão da casa, da organização da casa, né? Hoje nós estamos vivendo em outro contexto, né, que existe aí uma ajuda mútua, né, um companheirismo, uma cumplicidade aí dos parceiros. Porém, ainda é um fator estressor para a mulher. Então, muitas mulheres têm essa característica mais predominante nas mulheres, né, do estresse. Então é muito mais comum a gente ver as pessoas falando que as mulheres perderam o controle, né, mais facilmente que os homens. E é porque existe toda uma carga, né, uma carga cultural em cima da mulher, onde ela realmente precisa dar conta de uma demanda, da educação dos filhos, da organização da casa, além de hoje a mulher está ganhando espaço cada vez mais, né, no mercado de trabalho, e está assumindo muitos cargos. Então é muito importante ressaltar isso, tá? E agora eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os sinais do estresse. Quais são os sinais que o nosso corpo traz referente a esse estresse, né? Então, os sinais são: você está sempre cansado, né? A pessoa, ela tem um cansaço. Eu não falo o cansaço assim, você foi trabalhar, voltou do seu trabalho, tá cansado, né? Teve um dia cansativo, sentou ali no sofá, né? Tirou seu sapato e assistiu uma TV e se alimentou, foi dormir, teve um sono restaurador e descansou. Não, isso daí é um cansaço normal. Agora, o cansaço que eu tô falando é você estar sempre cansado. Você chegou ao trabalho, tirou seu sapato, foi se alimentar, dormiu e acordou cansado ainda, teve um sono restaurador, porque pesquisas foram feitas falando que o Brasil é um dos países que mais sofrem com insônia, né? Então, a qualidade de sono do brasileiro é muito ruim. Para você dormir, né? Segundo pesquisas, nós precisamos dormir 8 horas por noite para ter um sono restaurador. E tem pessoas que dormem 6 horas e muito menos que 6 horas, né? E tem pessoas que dormem ainda e o sono é fragmentado, né? Dorme um pouquinho, acorda, tem um sono muito leve, dorme um pouquinho, acorda, né? E nós precisamos ter um sono restaurador. Então, você dormiu à noite, né? E você acordou cansado. Então, isso é um sinal de estresse, tá? Você tá sempre cansado, isso é um sinal de estresse. E a insônia, que eu acabei de falar, é outro sinal de estresse, né? A qualidade de sono também não está bom. Né? Outro sinal de estresse, né? Sono picado durante a noite, fragmentado durante a noite, também é um sinal de estresse. A sua capacidade de concentração está comprometida, né? Você não consegue focar, você não consegue estar ali, né, tão presente.
às vezes no trabalho, num evento, e está muito comprometida. Isso é outro sinal de estresse. Você vive irritado, tudo te irrita, tem uma baixa tolerância às coisas, né? E isso é um outro sinal. O seu nível de prazer, você deixa de ter prazer nas coisas que antes davam prazer para você e hoje você não tem prazer, né? Então é um outro sinal. Entre outros, né? No físico também, que o aumento da pressão arterial, que também compromete muitas pessoas quando estão extremamente estressadas, e que isso acarreta até problemas maiores, né? Que as pessoas precisam se atentar a isso. Então, quando está muito comprometido, a pessoa tem que se atentar. Dores musculares, tensionais, né? Geralmente no pescoço, aqui nessa parte, existem situações quando a pessoa está com muito estresse, que a coluna da pessoa trava, né, que ela não consegue nem se movimentar. Então é uma outra questão, né, que a pessoa começa a canalizar toda a tensão do estresse aqui, concentrar, né, toda essa tensão aqui e nas costas. Então precisa ficar muito atento. Pessoas ainda quando têm essas dores musculares fazem muito uso de relaxantes musculares, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? Com o uso abusivo dessas substâncias, né? Porque elas também trazem efeitos colaterais no corpo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado e ter uma investigação, fazer uma investigação do problema. Senão a gente não está tratando a causa, né? A gente está tratando só aquele sintoma e a gente precisa tratar a causa. Se for um estresse, você precisa de um especialista, você precisa de um médico, né? Para avaliar o caso da pessoa, né? Dores de cabeça, enxaquecas são constantes com uma pessoa quando está com estresse também. E um problema também que acontece com pessoas que têm estresse são problemas dermatológicos, problemas de pele, né? Até quedas de cabelo também existe no estresse. E quando está muito comprometida a questão do estresse, a pessoa tem depressão, síndrome de pânico, dentre outras questões emocionais, tá? Ansiedade, TAG, né, que a gente fala que é o transtorno de ansiedade generalizada, também tá dentre os sinais e os sintomas que o estresse causa. Então existem duas formas de estresse, que é o estresse agudo, que é a reação diante de um evento, né? Vai acontecer, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma prova na escola, ou na faculdade, né? Ou no trabalho, uma entrevista de emprego, e a pessoa vai ficar tensa, vai ter uma ansiedade ali no momento, e depois daquele acontecimento ela vai se normalizar, né? Então ela viveu essa situação de tensão, né? De estresse, e seu corpo produziu esse hormônio, né, essa adrenalina aí, né, a produção do cortisol, da adrenalina aí, que são responsáveis aí pelo estresse. E aí, depois disso, do evento que aconteceu, a pessoa ficou nervosa, insegura, enfim, toda essa mistura de emoções, ela voltou ao seu estado normal, ao seu relaxamento, que nós chamamos de homeostase, né? Voltou ao normal. E tem, essa é a aguda que a gente chama, né? E tem também o estresse crônico, que é quando a pessoa, ela vivencia essa situação, né? De uma forma mais constante, né? Ela sempre vivencia aquele estresse. Vamos supor que ela tenha uma prova, essa mesma prova que eu falei para vocês, uma prova para apresentar, só que ela sabe que é daqui a 2 meses a prova, e ela vivencia dessa maneira constante aquela apresentação, aquele estresse está constante, né? E depois disso ainda ela vivencia
a mesma condição, né, de tensão. Também nós podemos usar alguns exemplos aqui, por exemplo, um relacionamento abusivo, onde a pessoa está ali constantemente sobre um estresse, né, e não consegue se libertar daquela situação. Também podemos usar aqui uma situação que não te agrada, vamos supor, um trabalho incompatível com aquilo que você deseja, né? Você é uma pessoa, você trabalha num lugar, num setor administrativo, mas você gostaria de, não sei, ser mais operacional, você gostaria de estar em um outro lugar onde você talvez trabalhasse um pouco mais a sua criatividade, não sei, num lugar, sei lá, onde não tivesse tantas normas, vamos supor, né? E você não está insatisfeito com aquele lugar, e aquilo também vai gerando um estresse, né, para você. Então, existe esse estresse crônico, né? E é esse que a gente precisa se atentar, é esse que a gente precisa investigar para saber o que eu posso fazer. Então, uma primeira dica para você que se sente uma pessoa estressada ou acha que isso tem comprometido, ou você se identificou e acha que isso tem comprometido a sua qualidade de vida, descubra a causa primeiro, aquilo que, não sei, tá te deixando infeliz, ou aquilo que é a causa do seu estresse. Se você identificou em alguma do que eu falei, os sinais, se você identificou, descubra a causa e tente eliminá-la, né? Uma das primeiras dicas é essa. A segunda dica que eu dou para você pratique atividades físicas. Praticamente todos os especialistas, os profissionais da área da saúde, eles indicam atividade física, porque você tem um aumento de hormônios para combater o estresse, a ansiedade, então pratique atividades físicas, né? Não tem contraindicação com atividades físicas, então pratique isso. E uma terceira dica que eu vou dar para vocês, e que parece muito óbvio essas dicas que eu estou dando, né? Porque a gente vê os especialistas sempre falando, as pessoas sempre indicando pra gente, faça coisas que dão prazer para você, né? Coisas que você sabe que vão te motivar, né? E também pratique o autoconhecimento, se conhecer para saber aquilo que faz bem para você e aquilo que não faz bem. Por quê? Porque daí, como o estresse está relacionado muitas vezes à questão das pessoas não se posicionarem em algumas coisas, aí vocês vão saber aquilo que vocês podem dizer sim e dizer não. Aí, através do autoconhecimento também, de quanto vocês se conhecem, vocês vão saber aquilo que faz bem e aquilo que também não faz bem para vocês. Aí vocês não vão se colocar, muito provável, em situação de estresse, em profissões, em relacionamentos, em condições que não vão te fazer feliz, tá? E se isso está muito comprometido, se você percebe que você tem estresse ou que você está em algum nível de estresse na sua vida, procure um especialista, procure um profissional da área da saúde que possa te ajudar, né? E isso a gente inclui os psicólogos e também incluímos os psiquiatras quando a situação está muito crônica e que precisa de uma intervenção medicamentosa, tá? Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima. Olá, Atos, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à palestra que a Patrícia começou, falando sobre estresse. Você deve estar pensando, né, que esse pastor doido está fazendo aqui esse copo d'água aqui. É um copo d'água. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje, mas deixa esse copo aqui por enquanto. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de Números,
capítulo 20, é um texto bem conhecido. Ele fala sobre as águas de Meribá. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo morou em Cádiz. E Miriam morreu ali e foi enterrada ali. E não havia água para a congregação. E eles se reuniram contra Moisés e Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor para este deserto, para que morrêssemos aqui juntamente com os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito para trazer para este lugar horrível, onde não se pode semear, onde não existem figos, nem vides, nem romãs, nem águas para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença da assembleia até a porta da tenda da congregação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúna a congregação, tu e teu irmão Arão, e falai a rocha diante de seus olhos, e ela dará suas águas, e tirará para eles água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como este lhe ordenou. E Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: escutai, ó rebeldes, tiraremos água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a congregação bebeu, e os seus animais. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: por que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não conduzireis esta congregação para a terra que lhes dei. Então estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que os santificou neles. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, essa palavra é tua, Senhor, palavra que nos santifica, que nos restaura, que nos transforma, que ministra ao nosso coração. Fala conosco nesta hora, Senhor, nos dá a revelação da tua verdade, eu te peço. Alivia todo o estresse, tudo aquilo que rouba, Senhor, a tua presença na nossa vida, a paz que excede todo o entendimento. Guarde o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que Moisés estava conduzindo o povo pelo Egito, o povo do Egito para a terra prometida, e a palavra fala assim que o povo constantemente murmurava contra Moisés, contra o Senhor, porque eles queriam pão, porque eles queriam carne, porque eles estavam com saudades do Egito, saudades da comida do Egito, saudades das coisas do Egito. E a palavra de Deus ensina que nesse texto específico o povo começou a reclamar, dizendo que queria água. E eles começaram a afrontar Moisés, dizendo: olha, era melhor nós termos morrido lá no Egito junto com os nossos antepassados, pelo menos a gente não estaria passando por esse lugar horrível. Eles começaram a reclamar, enfim. E a palavra de Deus fala que Deus chamou a Moisés e trouxe uma palavra dizendo: olha, Moisés, você deve reunir o povo, pegar a vara e falar a rocha. A palavra de Deus diz que Deus mandou Moisés falar a rocha para que essa liberasse água para o povo beber. Só que Moisés estava estressado, Moisés estava cansado, Moisés estava bravo por causa das atitudes do povo, por causa da pressão de liderar o povo, de conduzir o povo, de afrontar ali o faraó do Egito. Toda a pressão estava sobre Moisés, e a Bíblia fala que Moisés espanou. Nesse momento Moisés se irou, e a Bíblia fala que ele feriu a rocha 2 vezes. E isso foi um motivo para que ele fosse reprovado pelo Senhor ali no livro de Números, a palavra de Deus diz. O que eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre esse tema de estresse é que o estresse, ele acontece e não é um privilégio de alguns. Você nesse exato momento pode estar passando por um problema de estresse. A Patrícia trouxe aí
os sintomas, ela trouxe as causas, que pode ser muitas vezes um excesso de atividade no trabalho, um não resultado esperado, pode ser um problema que constantemente você esteja ali vivendo e ainda não encontrou uma solução, e pode ser uma desorganização da vida. Vários problemas podem acontecer. No caso de Moisés foi a pressão de conduzir um povo rebelde, de conduzir um povo que constantemente murmurava contra Deus. O que isso tem a ver com esse copo d'água doido que está aqui? Eu quero falar para você que muitas pessoas são como esse copo d'água. Elas estão assim cheias, elas estão transbordando. E o que é essa água que está aqui nesse copo? Ela pode simbolizar toda uma circunstância que você esteja vivendo, que esteja te estressando. São circunstâncias estressantes. Você é esse copo d'água. E muitas pessoas só precisam de uma gota d'água para transbordar. O estresse muitas vezes leva a gente a nos ir a explodir. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: poxa vida, essa situação ela não foi tão grave, mas ela foi a gota d'água que faltava. Ou muitos falam assim: olha, eu só estou por aqui para explodir. Então isso muitas vezes acontece com as pessoas que ficam assim, dessa forma. Apenas uma gota d'água é o suficiente para a pessoa transbordar. Porque a pessoa já está estressada, porque a pessoa já está cheia. Existem muitas pessoas que entram em surtos. Olha, está transbordando. As pessoas entram em surtos psicóticos, as pessoas elas perdem a noção das coisas, as pessoas elas fazem coisas que elas não fariam em sã consciência, porque elas estão cheias. Uma vida que está cheia e que a circunstância, às vezes ela precisa de pouco, muito pouco para transbordar. Então o que nós precisamos? Moisés aqui, as águas de Meribá, a situação das águas de Meribá foi a gota d'água, na verdade, para aquilo que ele já estava passando, e ele explodiu. Então, hoje eu quero falar com você sobre essas situações. Hoje eu quero falar com você sobre coisas que estão enchendo o seu copo, estão te estressando, e que você hoje precisa fazer dessa forma. Você precisa esvaziar o seu copo. Você precisa esvaziar o seu copo. E quando você esvazia o seu copo, as circunstâncias não vão mais te fazer transbordar. Aí, quando vierem as outras circunstâncias da sua vida, você pode até ter outras gotas d'água, mas o seu copo está vazio e você vai conseguir suportar. Então, hoje é dia de esvaziar o copo. É dia de nós entendermos que em Deus existe alívio para nós. O estresse, se nós não tomarmos cuidado, ele pode nos levar muitas vezes a cometer erros, muitas vezes a cometer equívocos que nós iremos nos arrepender depois. Então eu quero falar com você sobre formas de aliviar o estresse. A primeira coisa que nós precisamos fazer está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde a palavra de Deus ela nos ensina assim. Vamos ler lá, Mateus 11, 28. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo assim: olha, entregue, venha a mim, você que está estressado, você que está cansado, você que está sobrecarregado, entregue o teu fardo. Não deixe a circunstância chegar ao ponto de explodir. Entregue o teu fardo, o teu caminho ao Senhor. Hoje é dia de você aliviar o jugo. Seu jugo está pesado, aí está te estressando. Entrega ele ao Senhor, confia em Deus. Então, uma das formas de nós aliviarmos o estresse é apresentar diante de Deus o problema, a situação, ir a Deus e pedir que Ele nos alivie. Ele alivie
o fardo que está pesado demais para você carregar. Entrega ao Senhor hoje esse fardo. Segunda coisa que eu quero falar para você é que muitas pessoas elas estão estressadas porque elas não descansam. A Patrícia falou aí sobre muitas vezes você não ter qualidade de vida, você dormir e não ter um sono que seja restaurador, né? A palavra de Deus ela nos ensina lá no livro de Êxodo, capítulo 8 ao 11, que Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Deus precisava descansar? Não. Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele não se cansa e não se fadiga, a palavra fala. Mas Ele descansou para estabelecer que é necessário para o homem um dia para descansar, um momento para descansar. E muitas pessoas não descansam. Existem trabalhos, como eu mesmo já trabalhei em situações onde você tem um celular corporativo na empresa e você trabalha e fica constantemente conectado e você resolve problemas muitas vezes no seu horário de descanso, e aí você está de folga ou de férias e tem que ficar atendendo ligações da empresa, e isso gera em você o estresse. Muitas pessoas elas estão estressadas porque elas não têm um tempo para descanso. Então, hoje, eu quero falar para você, eu quero desafiar você a estabelecer um tempo de descanso para você. Um tempo para você, muitas vezes, não pensar em nada. Muitas vezes, ter um momento com a tua família, brincar, dar risada. Ter um momento para aliviar a pressão. Porque muitas vezes as pessoas estão como aquela panela de pressão. Elas estão tão cheias, tão pressionadas, que qualquer coisa elas explodem. Assim como esse copo d'água que eu mostrei aqui. Então é necessário aliviar a pressão. E momentos de relaxar, momentos de praticar um esporte, de brincar, de dar risada, são momentos que a gente tem para aliviar essa pressão. Para que você não desenvolva um problema arterial de pressão alta, para que você não desenvolva problemas de ansiedade e N outros problemas que as pessoas desenvolvem por não respeitar essa regra básica, que é tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. Outra coisa importante que nós precisamos fazer é estabelecer prioridades. Até com relação às coisas importantes, como trabalhar, como ministério, como muitas outras coisas. Eu já passei por situações na minha vida onde eu trabalhava demais na igreja, trabalhava demais no meu trabalho secular e eu vivia estressado. E eu entendo que Deus, Ele não quer te estressar. Deus, Ele quer que você tenha uma qualidade de vida. Então, a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Jó, versículo 22, 28. Vamos abrir lá também. São receitas de Deus para você aliviar o seu estresse. A palavra diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Se você projetar, se você organizar alguma coisa. Então nós precisamos projetar, nós precisamos estabelecer prioridades. Se você tem um trabalho, se você tem um desafio, se você tem um projeto que ele exige muito de você, estabeleça prioridades, horário para você fazer cada coisa. Muitas pessoas elas ficam ansiosas por causa de uma questão, uma palavrinha chata que diz que se fala procrastinação. O que é procrastinar? É difícil até falar. Procrastinar é deixar as coisas para depois. Quando nós deixamos as coisas para a última hora, quando nós deixamos as coisas correrem solta, a tendência nossa é ficarmos ansiosos por aquilo que não foi resolvido, por aquilo que não foi realizado, e isso gera estresse. O estresse muitas vezes ele não é gerado pelo excesso de trabalho somente, mas ele é gerado pela falta de resultados. Nós trabalhamos e não obtemos o resultado desejado, ou um resultado abaixo do esperado. Muitas vezes a procrastinação ela leva a gente a isso, a desenvolver a ansiedade, porque a pessoa vai deixando tudo para depois, não organiza a sua vida, não estabelece prioridades e aí fica tudo bagunçado. Então uma dica para você é: faça uma lista das suas prioridades. Muitas vezes eu me peguei fazendo isso no meu trabalho, quando
eu estava no trabalho anterior, eu fazia uma lista de todas as coisas, porque tinha muitas coisas que eram importantes. Então eu estabelecia prioridades e isso me ajudava a organizar mentalmente a minha vida. Então quando você se organiza mentalmente, isso diminui o estresse, diminui a ansiedade, porque você sabe exatamente aonde você vai concentrar energia e esforço para obter resultado. E isso alivia o estresse. Então, se você é uma pessoa que tem uma carga muito grande na sua vida, faça uma lista. Pega um papel, começa a anotar as suas atividades e estabelecer metas e prioridades. E aí, em cima disso, você trabalha mais organizado e você não vai procrastinar e você vai ter resultado. E aí, uma coisa muito importante também é eliminar coisas que parecem ser importantes, mas que só estão roubando o seu tempo, roubando sua energia. Nós precisamos definir o que é prioridade, o que é urgente, o que é emergente. Existem pessoas que só trabalham naquilo que é emergência. Por quê? Porque deixam as coisas para depois, não estabelecem prioridades. E aí você sempre fica apagando incêndio e você sempre fica estressado. Então a organização do seu dia é importante, até para você ter tempo para a tua família, você ter tempo para o seu trabalho secular, você ter tempo para Deus, você ter tempo para todas as outras coisas e para você também tirar um lazer e aliviar o seu estresse. Amém? Outra coisa importante, que é uma ferramenta que funciona muito, principalmente comigo, isso funciona muito, é os louvores. Ouça louvor, principalmente louvores que te aliviam, louvores que te dão paz. Não coloque uma música depressiva, uma música que vai te estressar mais, uma música que vai trazer conflito para você. Não, coloque uma música que vai te trazer paz. Uma música de Deus que vai falar ao teu coração. E isso vai te ajudar. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, conforme você vai ouvindo o louvor, conforme você vai meditando na letra daquele louvor, aquilo vai aliviando a sua alma. Existe um estudo que fala que hormônios do bem são liberados, substâncias do bem são liberadas quando a gente ouve canções, como a dopamina e outros hormônios do bem. E isso alivia o estresse também. Então coloque uma música, um louvor que você gosta, que vai te trazer paz. Começa a meditar nessa letra e deixa Deus ministrar o seu coração. E não se esqueça isso, Deus habita no meio dos louvores. Então, enquanto você adora, enquanto você louva, Deus ministra o seu coração. Uma coisa também importante para nós falarmos aqui é que nós devemos entregar para Deus aquilo que foge do controle das nossas mãos. Existem pessoas que ficam extremamente estressadas porque querem dominar todas as coisas, inclusive aquelas que fogem do controle, que não estão dentro da tua alçada. Existem coisas que estão aqui dentro da nossa alçada que nós podemos, com o nosso poder de decisão, mudar. E existem outras coisas que fogem, que estão além. Por exemplo, você pode fazer um curso para melhorar a sua competência no seu trabalho, está dentro da sua alçada. Você pode estabelecer ali um diálogo com a sua esposa e melhorar o seu casamento. Você pode decidir buscar mais a Deus para melhorar a sua vida espiritual, a sua vida. Isso são coisas que estão dentro da tua alçada. Agora, existem outras coisas que estão muito mais além. Por exemplo, tem pessoas que ficam estressadas por causa dos problemas do governo, do presidente, da república, dos governantes. O que nós podemos fazer? Nós não podemos mudar a atitude do governo, nós não podemos influenciar nas tomadas de decisão dele. A única coisa que nós podemos fazer é orar e entregar para Deus. Agora, um problema de desemprego nacional, um problema de pandemia, não estão dentro da nossa alçada. A única coisa que nós podemos fazer é entregar nas mãos de Deus. Mas muitas pessoas ficam estressadas, ficam sobrecarregadas. Isso rouba a paz, a questão de segurança pública que rouba a paz das pessoas, né? A morte de um ente querido, né? Existem pessoas que ficam extremamente deprimidas e não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é pedir para Deus aliviar o nosso coração. Então, o que você não pode mudar, entregue para Deus. Deixe Deus trabalhar a seu favor. E outra coisa muito importante é que nós devemos desenvolver bons hábitos.
Bons hábitos podem ajudá-lo a ter qualidade de vida. A palavra de Deus, ela diz assim, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então Deus não está só preocupado com a sua vida espiritual. Deus está preocupado com a sua alma, com suas emoções, mente e vontade, com aquilo que está na tua mente, como que você está emocionalmente. E Deus também está preocupado com o teu corpo físico, porque a sua saúde, ela é fundamental para que você viva aqui nesta terra e glorifique a Deus aqui com o seu corpo. Então, nós precisamos dormir bem. Então estabeleça aí um horário para você dormir, para desligar o celular, para não atender ligações nesse momento, não assistir televisão nesse momento, se for o caso, se isso estiver roubando o seu sono, né? Durma com qualidade, né? A Patrícia falou aí que muitas pessoas dormem e não tem uma noite de sono que é suficiente para aliviar, né? Para trazer restauração. Então precisamos de qualidade de sono para ter uma vida saudável. Outra coisa importante é ter um momento para dar risada, um momento para descontrair, para ler bons livros, né? Leia a palavra de Deus, leia bons livros que vão te trazer prazer, alegria, né? Exercícios físicos, né? Tem gente que vai na academia, tem gente que gosta de correr, tem caminhada que você pode fazer, né? É comprovado cientificamente que quando nós nos exercitamos, nós caminhamos, nós aliviamos também a pressão, o estresse, né? E ajuda na qualidade de vida. Outra coisa muito importante é que nós possamos nos alimentar melhor, alimentar bem. Quando você se alimenta bem, você também melhora ali o seu humor, melhora a sua saúde, e isso também diminui o estresse. Então, é um conjunto de coisas que vai fazer com que o estresse seja diminuído. Não chegue ao ponto de explodir como Moisés explodiu. Não chegue ao ponto de, muitas vezes, por causa de uma gota d'água, tomar decisões que vão te fazer se arrepender depois. Amém? Eu quero orar por você, quero pedir a Deus, juntamente com você, para que realmente nós possamos aliviar hoje aquilo que está dentro do nosso coração e não ser um copo d'água transbordando, mas nós possamos aí deixar o nosso copo de estresse vazio, porque aí se cair alguma gota lá, você vai conseguir lidar com essa situação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Eu quero orar agora, Pai, para que o Senhor alivie. A Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abençoa agora, trazendo paz, trazendo cura, trazendo alívio sobre cada um deles, ó Pai. Que eles possam hoje entregar ao Senhor todo o caminho, toda a circunstância, tudo que tem roubado a paz, e possam obter descanso para a alma deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa a vida deles. Amém. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, e que Deus possa ministrar ao coração da sua família, ao seu coração, ao coração dessas pessoas. E você que faz parte da igreja, agora eu quero lançar aqui o nosso desafio. Se você faz parte da igreja, eu quero que você compartilhe lá no nosso grupo, hashtag Estou Esvaziando o Copo. Esse é o nosso desafio, hashtag aquele jogo da velha. Então, escreve ali a hashtag Estou Esvaziando o Copo. E aí você vai estar compartilhando isso para a gente ali cumprir o nosso desafio semanal, e que você realmente tenha ali o copo do estresse na sua vida vazio. Que você possa respirar, que você possa ter paz, que você possa ter alívio para a tua alma. Amém? Deus abençoe. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim.
vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela